Boa noite, pessoal. Realmente é muito gratificante vê-los aqui esta noite, ainda mais sendo o dia que é, né, dia 20 de dezembro, um dia que certamente nós fomos convidados para uma porção de coisas e a gente optou em vir aqui. Então, nosso sincero agradecimento pela presença de vocês, que a gente possa fazer uma boa reflexão, que a gente possa aproveitar cada instante, cada minuto que passaremos juntos aqui para nos alimentarmos do pão do Espírito. Tantas coisas, né, que a gente poderia fazer e a gente veio aqui. Eu queria só reforçar também, aproveitando a oportunidade, e agradecer realmente todos que participaram desta campanha. Aliás, vocês sempre são bastante ativos quando a gente pede alguma coisa aqui na frente para ajudar as famílias carentes. E realmente, esse ano, mais uma vez, a gente atingiu e superou as expectativas. Então, cada um de vocês que contribuíram, direta e indiretamente, nosso sincero agradecimento. A empatia, a preocupação com o próximo é um sinal inequívoco de que o nosso mundo tem jeito e que nós vamos um dia atingir a hierarquia dos mundos e nos tornarmos um mundo melhor, um mundo feliz. Então que tenhamos o nosso coração tranquilo, estejamos calmos, receptivos, otimistas, confiantes, para que os nossos amigos que nos acompanham, amigos que são íntimos, que nos conhecem muito bem como nosso anjo da guarda, espírito superior que recebeu de Deus a missão de nos guiar, os nossos amigos trabalhadores desta casa que neste momento estão olhando para cada um de nós e procurando nos assistir, que eles possam nos enviar efetivamente as boas vibrações, as energias salutares, que são responsáveis pelo nosso fortalecimento, pelo nosso reequilíbrio, por arejar o nosso pensamento, e assim, nesta condição mais segura, possamos enfrentar e superar os nossos desafios. Sabe essas situações que a gente não tem como desviar? Todos nós passamos por situações assim. Todos nós que estamos neste planeta temos conflitos, temos dificuldades. Às vezes é um problema físico, uma doença que não vai embora. Às vezes a doença é com um ente querido que nos deixa ainda mais angustiados. Às vezes o nosso desafio é no campo emocional, uma crise existencial, um desânimo. Nós temos que superar. Não dá para a gente dizer que isso não está acontecendo, não dá para fingir que não está acontecendo. Às vezes o nosso desafio é a separação de alguém que amamos, alguém que parte para o mundo espiritual, e aquela saudade, aquele vazio que fica em nosso coração. Por mais que isso seja algo natural, mas é difícil. Então, por mais que sejam difíceis esses desafios que nós passamos, tenhamos bom ânimo, porque nós vamos superá-los. É uma questão só de tempo e de confiança. E cada desafio tem por objetivo estimular o nosso crescimento. Porque quando a gente busca resolver o problema, tirar aquela coisa que está nos angustiando, entender por que isso aconteceu, a gente acaba despertando as virtudes que estão na nossa intimidade espiritual. Aliás, somos todos nós filhos de Deus e temos, portanto, o potencial da perfeição. Mas para que isso ocorra, para que essa perfeição aconteça, é necessário alguns estímulos. E esses estímulos ocorrem nesses enfrentamentos. E assim, melhorando, amadurecendo, nós vamos nos credenciando, por consequência natural da lei de causa e efeito, a vida plena, a vida em abundância, anunciada de uma forma tão clara pelo nosso incomparável Mestre Jesus. E todos nós vamos chegar lá. Tenhamos bom ânimo e confiança. Aqueles eram dias diferentes. O Império Romano, que foi construído, foi forjado com muita luta, com muita guerra, com muitas disputas, com conquistas, atravessava um momento de paz, incomum. E tanto é que o templo da deusa Vitória, que sempre foi muito requisitado, estava fechado. E os historiadores da época reputavam isso à administração
severa, austera, ética do seu imperador, do imperador romano Caio Júlio César Otaviano, o Augusto. E, de fato, o imperador Augusto, o imperador Otaviano, era um homem probo, um homem de caráter, um homem equilibrado. Ele acreditava que o exemplo tinha que vir do alto. E ele, portanto, dava o exemplo de retidão, de ética. Mas o que os historiadores não sabiam é que naquela mesma época estava sendo preparado o ambiente para receber o nosso Mestre Jesus. Jesus ia encarnar, ia viver como nós, como um ser humano como nós. E já algumas gerações anteriores, que aqueles espíritos mais belicosos, aqueles cabos de guerra, aqueles generais, não estavam mais reencarnando. Ou reencarnavam em menor número. E em contraponto a isso, reencarnavam espíritos mais sensíveis, como os artistas, os cantores, os poetas, os esculpistas. E isso gerava, inevitavelmente, um ambiente fluídico de paz em nosso planeta. E agora, nós estamos aqui há 4, 5 dias do Natal, nós experimentamos uma sensação semelhante à daquela época. Não porque Jesus vai encarnar novamente, isso não vai acontecer. Aliás, Jesus sempre está junto conosco. Se ele não está fisicamente aqui do meu lado, mas as suas vibrações estão em minha direção. E os espíritos superiores, que são as mãos do Cristo, os braços, as pernas, também estão do nosso lado. A diferença é que, nesta época do ano, pela proximidade do Natal, nós pensamos mais no Cristo. Nós vivemos mais esse sentimento evangélico. E isso permite que a gente sinta mais a proximidade de Jesus. Falar de Jesus, falar de espiritismo é a mesma coisa, porque a doutrina espírita ela é toda alicerçada, construída, baseada nos valores morais do Cristo. Então, quando a gente fala de doutrina espírita, nós estamos falando de Jesus. E nesta noite, aliás, esse mês todo, né, começou com a palestra do Júlio falando, né, do Consolador Prometido. Aliás, o jugo leve, né, Júlio? Foi a sua palestra, se não me engano. Cristo Consolador, desculpe. Cristo Consolador. Aí a semana passada o André também trouxe uma mensagem evangélica do presente do Cristo. E agora nós estamos aqui falando de Jesus. Então, toda a vida de Jesus, toda a vida, desde o seu nascimento, a sua vida, a sua infância, a sua juventude e principalmente a sua vida pública, que dizem os historiadores que começou quando ele tinha lá seus 28, 29 anos, 30 anos, foi uma vida de exemplos para nós. Toda a vida de Jesus. Então, escolher um momento, uma fase da vida de Jesus para falar é muito difícil, porque toda ela foi um exemplo a ser seguido, a Boa Nova. Mas eu gostaria de, nesta noite, trazer uma passagem, uma mensagem de Jesus, um momento de Jesus, que acreditamos ser a plataforma da Boa Nova, que foi as bem-aventuranças, ou o Sermão da Montanha. Se, numa comparação, uma vez eu escutei o Haroldo Dutra falando isso, uma comparação imperfeita, mas para a gente ter uma ideia, um político, quando ele vai se candidatar, quando ele começa a fazer ali as suas apresentações, ele apresenta uma plataforma de governo. Então, o que ele vai fazer, quais são os seus valores. Podemos dizer que a plataforma da mensagem cristã, da Boa Nova, está contida nas bem-aventuranças. Está contida nesse poema de amor. O maior poema, o poema mais belo que podemos conceber, que são as bem-aventuranças. Então diz a Amélia Rodrigues, aliás, a literatura que nós pegamos para ter essa reflexão com vocês, é o livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografia de Valdo Franco, e o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Então diz Amélia Rodrigues que 2 evangelistas relataram este momento.
Mateus, o evangelista Mateus, e o evangelista Lucas. O que acontecia naquela época era que Jesus já tinha formado os seus discípulos até então, tinha convidado os seus discípulos, que nós conhecemos, os 12, que depois se transformaram em apóstolos, e já tinha começado a sua vida pública de curas, de esclarecimentos, de socorro, de exemplos. E isso fez com que ele começasse a se tornar popular naquela região. Então aquelas pessoas que se identificavam com o sofrimento começaram a segui-lo. Então contam os evangelistas, o evangelista Lucas diz que ele desceu a um platô no monte. O monte estava bem alto, ele desceu um pouquinho e encontrou um platô. Já o evangelista Mateus diz que ele subiu ao monte e quase no topo encontrou esse platô. Então Amélia Rodrigues ela diz que nós podemos já tomar alguns exemplos da proposta cristã em nossa vida. Porque Jesus, sem dúvida, desceu dos píncaros de Deus, ao lado de Deus, para nos assistir. E também ele subiu, ele veio aqui, está conosco e está nos trazendo para o alto. Então, esta mensagem ela tem essa dupla interpretação. Mas o fato é que Jesus chegou nesse platô, os seus discípulos ao redor, e ali ele começou a falar para aquela multidão de pessoas, centenas. Ali estavam principalmente judeus, mas mulheres, pessoas mais idosas, pessoas que já tinham uma certa dificuldade orgânica, pessoas que tinham dificuldades materiais, mas também tinham ali alguns soldados romanos, tinham ali samaritanos, tinham gregos da Decápolis. E aí ele começou ali a falar das bem-aventuranças. E a proposta nesta noite, que eu gostaria que vocês refletissem, é ver se isso faz algum sentido para vocês. Se essa mensagem das bem-aventuranças toca o coração de vocês. Porque esta deve ser a nossa identidade. A identidade do espírita, do cristão, deve encontrar ressonância nessas bem-aventuranças. Então ele começou dizendo, eu vou ler aqui porque eu não vou, de repente, deixar passar alguma coisa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aliás, esta frase de Jesus, esta proposição de Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, abordado no capítulo 5 do nosso Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, é talvez o que mais nos toca, o que mais nos identifica, porque nós estamos num momento de sofrimento. Nós passamos por sofrimentos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Será que nós conseguimos perdoar? Será que nós somos misericordiosos? Será que nós precisamos do perdão dos outros? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, mentindo por minha causa. Folgai e exultai, porque vosso galardão é grande nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. As bem-aventuranças, vejam, elas foram propostas por Jesus numa época em que o povo judeu, Jesus era judeu, naquele momento ele falava principalmente para judeus, e nós sabemos, também instruídos pela doutrina espírita, que o povo judeu era um daqueles exilados de Capela. Sabe os exilados de Capela? Capela, aquele planeta que estava em transição planetária também,
há aproximadamente 20, 15, 20 mil anos. Alguns dizem que é um pouco mais, um pouco menos. E um grupo de espíritos que habitavam aquele planeta, ou aquele conjunto de planetas, porque eram 4 planetas, estavam evoluídos intelectualmente, mas não moralmente. E como a evolução ela se dá principalmente do ponto de vista moral, para que um planeta ascenda a hierarquia, passe de um mundo, por exemplo, como o nosso agora, de provas e expiações, para a regeneração, esses espíritos que não estavam alinhados moralmente com essa nova proposta foram degradados. Nossa, eu acho que a maioria de nós conhece essa história, não é? Este fato, não é uma história com E e sim com H. E os grupos que vieram para o nosso planeta foram 4. Foram, como nós sabemos pelo livro A Caminho da Luz, e também pelo livro de Edgar Armond, Os Exilados de Capela, foram os hindus na Ásia, foram também os árias ou arianos, que começaram na Ásia, depois migraram para a Europa, também para a América do Norte, foram os egípcios, que segundo Emmanuel também era o povo menos endividado de Capela, e foram os judeus, o povo mais endividado de Capela. Então os judeus eram exilados de Capela. E naquela época os judeus estavam sob o jugo do Império Romano. Sabe o que fez, o motivo que fez eles terem sido degradados de Capela? O seu orgulho. Veja, nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de avaliação do povo judeu atual. A gente fica nessa reflexão, estamos falando do contexto da época. E o povo judeu estava sob o jugo, sob a escravidão, podemos assim dizer, do Império Romano naquela época. Então, num primeiro momento, quando você está sendo subjugado por alguém, por um governo, a tua primeira intenção é de revidar. Revidar com violência. Mas Jesus vinha trazendo uma contraproposta a isso. Não é com violência que você combate a violência. Não é com agressividade que você combate a agressividade. A proposta das bem-aventuranças é o contrário disso. É que você se eleve e encontre essa paz que as bem-aventuranças propõem. Porque a violência, a agressão, só escuta isso. Se você vai brigar com uma pessoa, ela fala mais alto, você fala mais alto, ela fala mais alto, até que um sai correndo. Mas você não resolve o problema. Agora, se você começa uma discussão e você se cala, ou entra numa discussão e você se cala, daqui a pouco a discussão passa. E essa é a proposta de Jesus para aquele povo. Veja, passaram 2000 anos. E o que nós vemos hoje? O que nós estamos ainda, de certa forma, impactados com o que está acontecendo lá no Oriente Médio? Parece que ainda não aprendemos. Ainda estamos revidando a violência com violência. E aí fica um círculo vicioso de perseguição que vai além dessa encarnação. Aquele que é vítima, quando desencarna, passa a ser algoz. Aí aquele que está sendo vítima agora, quando desencarna também, persegue. Enquanto alguém não para, não cessa esse ciclo, a violência não termina. Chico Xavier, certa vez, aliás, Chico Xavier a vida inteira foi perseguido, foi caluniado, não é? Perseguiam ele, falavam uma porção de coisas para ele que não era verdade. E certa época ele estava, acho que essa história todo mundo conhece, ele estava muito perseguido, muito caluniado, sendo muito agredido. E aí ele chegou, a mãezinha dele, Dona Maria João de Deus, que desencarnou quando ele tinha 4 anos, apareceu para ele. E ele se queixou para ela, né? Falou, mãe, o que eu faço? Estou sendo tão perseguido, eu não quero briga. A mãe dele falou assim, meu filho, então você use o remédio da água da paz. A água da paz. E aí ele começou lá nas farmácias de Pedro Leopoldo perguntar se tinha água da paz. O medicamento água da paz. Foi até Belo Horizonte procurando a água da paz, não achava essa tal água da paz. Aí ele chegou para a mãe dele e falou, mãe, quando ela apareceu uma outra vez, eu não achei esse remédio, tem outro nome? Ah, meu filho, esse remédio é muito simples. Quando alguém está te caluniando, em vez de você responder, você coloca um copo d'água na boca, ou um gole d'água na boca, e segura. Não responde. Só engole quando parar a discussão. Então isso a gente também deve levar para a nossa vida isso. Quando a gente consegue segurar aqueles
30 segundos de disposição de brigar, de retrucar, nós evitamos grandes sofrimentos. Porque passa. E é essa a proposta das bem-aventuranças. As bem-aventuranças, quando vividas por nós, elas nos dão uma tranquilidade, uma serenidade indispensável para que a gente possa passar pelos nossos problemas. Quando nós enfrentamos as nossas dificuldades de forma ansiosa, de forma às vezes rude, agressiva, a gente não consegue resolver o problema, nervosa. Mas quando nós estabelecemos a paz, a tranquilidade, não que seja fácil, a gente começa e consegue enxergar as soluções. Quando você vê uma pessoa que já tem um certo destaque, seja profissional, enfim, uma pessoa que você admira, se você for ver, ela é uma pessoa pacífica. Ela consegue resolver o problema de forma calma. E é isso que as bem-aventuranças nos propõem. Mas para que isso faça sentido, para que a gente consiga entender as bem-aventuranças como sendo um objetivo de vida, um objetivo de nos identificarmos com essa proposta, é necessário admitirmos alguns conceitos que a doutrina espírita nos propõe. Por exemplo, a imortalidade da alma. Não faria sentido se nós acabássemos com a morte do corpo. Para que então viver dessa forma? Não faria sentido. Então, ter esse sentimento de que a imortalidade da alma é uma realidade, de que nós não acabamos com a morte do corpo, que os nossos entes queridos não acabam com a morte do corpo, é fundamental para tudo isso fazer sentido. Que os nossos entes queridos que já se foram, porque nós vamos passar também pela desencarnação. Já passamos, aliás, muitas vezes, não nos lembramos. Mas nós já passamos também, nesta encarnação, pela desencarnação de entes queridos. E saber que eles estão vivos, e estão vivos, ninguém vira santo ou demônio porque desencarna. Estão vivos e com os mesmos sentimentos. Se eles nos amavam, eles continuam nos amando. Se eles tinham as suas virtudes, continuam tendo. Se eles tinham as suas dificuldades, também continuam. A morte não existe. Existe uma mudança num ciclo de progresso, que é a reencarnação. Esse é um outro conceito que precisamos também colocar dentro de nós para fazer sentido essa questão toda das bem-aventuranças. A reencarnação como sendo esse ciclo de progresso. Viemos, passamos por uma série de experiências, retornamos ao mundo espiritual, avaliamos aquilo que fizemos e programamos uma próxima. Isso é o ciclo do progresso. Se não for assim, não faz sentido a nossa vida. E um outro conceito que é indispensável a gente viver e ter consciência é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito dá conta de que eu hoje estou colhendo aquilo que eu plantei no passado. Se eu sou uma pessoa serena, feliz, é porque eu fiz esse plantio. Mas se eu não sou, se eu estou passando por alguma dificuldade, certamente alguma coisa eu tenho também com isso. Porque a lei de causa e efeito dá conta disso. Quando nós começarmos a refletir sobre ela, entender que tudo que eu faço tem uma consequência, eu vou começar a pensar mais para tomar uma decisão ou outra. É aquilo que o Santo Agostinho já falava para nós no Evangelho, reforçando um ensinamento já milenar do conheça-te a ti mesmo. Pense naquilo que você faz. Não ande de olhos fechados, não ande o mundo dos sonhos, não viva no mundo dos sonhos. O espírita tem essa condição, né? A gente sempre comenta isso. Às vezes, nós temos uma certa frustração, porque o espírita é aquele que vê a vida de forma real. E isso, às vezes, causa certa frustração. Porém, nós, espíritas, andamos de olhos abertos. E isso evita que a gente caia, muitas vezes, nas armadilhas, nos buracos da estrada. Então, andar de olhos abertos significa, assim, pensar. Não é deixa a vida me levar. Que nem na música, deixa a vida me levar. Não. Nós devemos pensar naquilo que estamos fazendo, se nós estamos programando de forma correta a nossa vida. Por exemplo, coisas imediatas. Eu vou sair daqui essa noite, vou para minha casa, eu posso ligar a televisão, ficar vendo televisão ali por 3, 4 horas.
e dormir 3 horas da manhã, por exemplo. Eu posso fazer isso? Posso. Só que amanhã às 7 horas eu tenho compromisso. E aí? Será que isso não vai atrapalhar amanhã o meu dia de trabalho? Então eu sei que isso vai me atrapalhar e não faço. É assim que a gente deve agir na vida. Tantas coisas que a gente sabe que faz mal e faz. A gente tem que ter coragem para planejar a nossa vida. Porque hoje nós estamos colhendo frutos do que fizemos nesta encarnação, mas também nas encarnações passadas. Divaldo Franco, um dos grandes exemplos para nós enquanto espíritas. Todos conhecem o Divaldo, né? A gente toda quinta-feira manda ali o link do Conversando sobre o Espiritismo, onde ele faz ali as suas observações e tal. E ele tem uma problemática respiratória. Tem tosse, não é? Tudo bem, tem 96 anos, né, gente? Isso é o mínimo, né? Mas ele conta que sempre foi assim, ele sempre teve esse problema. E esse problema foi causado por uma encarnação no século XVI, aonde ele se suicidou, se jogando no Rio Sena, em Paris. E ele, desde aquela época, provavelmente já teve umas 3 reencarnações depois disso, ou até mais, ele ainda carrega as consequências do seu ato. Então hoje nós estamos colhendo frutos que plantamos há 500 anos atrás. Como se nós começarmos agora a plantar frutos que nós queremos de fato, nós vamos colher daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 500 anos. Então a Boa Nova vem com essa proposta para nós, de plantar o fruto da paz, da mansuetude, da misericórdia, da pureza em nossa vida. Mas as bem-aventuranças não significa, porque Jesus sempre falava assim, né? Verão a Deus, herdarão a terra, serão consolados. Parece que isso é só no futuro que nós vamos ter. Não. As bem-aventuranças nós já vamos absorvendo e nos beneficiando de viver com essa proposta já aqui. Quando nós, por exemplo, vivemos de forma mansa, pacífica, nós já nos beneficiamos vibratoriamente, porque nós também captamos energias de paz. Quando Jesus nos fala assim, olha, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, o que ele está querendo dizer, herdarão a terra? Nós sabemos que o nosso planeta está passando por uma transição planetária e que futuramente, que pode ser daqui a 20 anos, pode ser daqui a 100 anos, mas futuramente ele será um planeta melhor. Parece que não, né? A gente está vendo tanta coisa acontecendo que parece que isso não vai acontecer. Mas vai ser um planeta melhor. E que nós teremos muita vontade de habitar este planeta quando ele ascender na hierarquia dos mundos. Quando for um planeta regenerado, um planeta superior. Mas para isso nós precisamos desenvolver a virtude da brandura, da mansuetude. Se nós não desenvolvermos isso, nós não vamos reencarnar aqui. Vamos reencarnar em um outro planeta, como é o caso dos exilados de Capela. Num planeta que está aí começando o seu desenvolvimento. Vocês estão dispostos a abrir mão do que nós já temos? Vocês estão dispostos a habitar uma caverna, por exemplo? Sem luz elétrica, sem televisão, sem celular? Sem anestesia? Não, né, gente? Nós não queremos isso. Então vamos desenvolver esta virtude da mansuetude, da brandura, da gentileza. Façamos isso, nos esforcemos para isso. Porque senão a gente não vai herdar a terra. Então as bem-aventuranças nos falam do seguinte, que nós não estamos aqui nesta vida para satisfação dos nossos desejos. Não. Muitas vezes a gente acha que nós estamos aqui para a satisfação dos nossos desejos materiais. Não que a gente não possa planejar a nossa vida materialmente. Claro, né, nós vamos agora passar por um período, entre aspas, de férias. Então é tão bom você viajar. Se bem que viajar agora nessa época é tão cheio as coisas, né? Mas enfim, é tão bom viajar. É tão bom você
compartilhar com a sua família de um jantar, né? De um alimento saboroso. Isso é muito bom. Não é para que a gente não pode fazer isso, não pode desejar isso. Não, a gente pode, não é, fazer isso. Mas a gente tem que entender que o que tem valor na vida, o objetivo da nossa vida, não é satisfazer os nossos desejos. A matéria é meio. A matéria não é o nosso objetivo de vida. Ela está aqui, nós estamos encarnados para crescer. O objetivo da nossa vida material é desenvolver virtudes. É nos dar as possibilidades, as oportunidades de aprender. Então, o objetivo maior da nossa vida não é satisfazer desejos. É desenvolver virtudes. Principalmente no campo dos sentimentos. Então, as bem-aventuranças nos propõem uma conexão com Deus. O reino dos céus é quando estabelecermos essa conexão. E se nós nos conectarmos com Deus, com essa vibração, com essa sintonia, nós vamos refletir essa conexão no próximo, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações com os animais, nas nossas relações com a natureza. Nós hoje estamos nos relacionando muito mal com a natureza, diga-se de passagem, gente. O nosso planeta já passou da hora da gente começar a se preocupar de forma efetiva com as questões ecológicas. Como é que nós estamos fazendo com isso? O nosso consumo é exagerado. Os nossos carrinhos de mercado estão cheios. Para quê? Olha só o volume de lixo que nós produzimos. Tem pessoas que têm dezenas de pares de sapato. Veja, não estamos aqui criticando nenhum comerciante que de repente está vendendo agora, né, principalmente na época do Natal, que possa vender bastante. Mas nós consumimos excessivamente. Não é? Então, isso vai ter uma consequência, já tem. E se nós não tomarmos uma atitude efetiva, nós vamos sofrer muito com isso nas gerações futuras, não é? A natureza é a nossa conexão com Deus. Deus fala conosco através da natureza. Esses dias que está amanhecendo mais cedo, né? 4h50, 4h30, já começa a clarear o dia. E aí nós começamos a ouvir os pássaros, aquela sinfonia dos pássaros. Isso é Deus falando conosco. Tenhamos essa sensibilidade. Quando a gente tem a possibilidade, por exemplo, de perceber um riacho, a sonoridade da água passando pelas pedras, ou no mar, né, aquelas ondas. Isso é Deus falando conosco. O crepúsculo, neste dia das bem-aventuranças que Jesus estava no alto, diz Amélia Rodrigues que ele estava vestido de crepúsculo, porque a sua visão estava rodeada pelo poente. Então, é a natureza que se expressa conosco a vontade de Deus. Então, que possamos ter esses olhos de observar a natureza e nos comunicarmos com o nosso Criador. Naqueles dias, estava ocorrendo, ali na região da Palestina, um recrutamento. E um casal comum, cotidiano, da Galileia, José de Nazaré e Maria de Nazaré. Maria estava grávida, já no adiantar da gravidez. E José, como era descendente do rei Davi, ele precisava se apresentar a esse censo, que tinha sido um decreto do imperador. Na verdade, o imperador queria saber quantos escravos ele possuía na Palestina, ali na Judéia. Então José tinha que se apresentar em Belém, que era a cidade de Davi, pois ele era descendente de Davi. E eles começaram uma viagem. Era pouco mais de 200 quilômetros, mas uma viagem a pé. Tinha um burrinho que carregava ali as coisas, às vezes levava Maria, que estava já quase dando à luz. E quando eles chegaram em Belém, a cidade regurgitava de pessoas. Porque todos estavam lá para fazer o recenseamento, para se apresentar ao censo. E vamos dizer assim, as pousadas do lugar, da época, os hotéis da época, estavam todos cheios. Mas o dono de uma dessas estalagens, olhando Maria com aquele barrigão, quase tendo nenê, falou assim, não, olha, eu não tenho lugar aqui dentro. Mas se vocês quiserem, vocês podem se abrigar
ali na minha estrebaria, que era uma gruta escavada na rocha. Ali eu guardo meus animais para passarem a noite. Então foi nesse ambiente, um ambiente bucólico, um ambiente onde os animais aqueciam, porque era frio fazia frio em Belém naquela época do ano. Foi nesse ambiente, ao lado de animais dóceis como ovelhas, que veio ao mundo o ser mais especial que podemos conceber. Já dando para nós um ensinamento muito importante, que é o da humildade. Ele poderia ter nascido sendo filho de um senador romano, de um potentado, ou filho de um imperador, ou filho de um rei num berço de ouro, mas não. Ele nasceu na simplicidade, na humildade. E o seu primeiro berço não foi um berço de ouro, foi uma manjedoura. Vocês sabem o que é uma manjedoura? É o lugar onde os animais comem. Então imaginamos que José e Maria limparam aquele coxo, limparam, higienizaram com o que tinham na época, colocaram panos limpos e depositaram ali o maior tesouro que podemos imaginar. E diz a história que nas cercanias de Belém, os pastores que cuidavam das ovelhas à noite, que se revezavam, começaram, iluminados por uma estrela de brilho incomum, começaram a escutar vozes. E de repente um anjo, um ser luminoso apareceu e falou: não se assustem. Eis que vos trago uma boa nova de grande alegria. Na cidade de Davi acaba de vos nascer o Salvador. O Salvador que é Cristo e Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então vejam que o anjo fala, acaba de vos nascer. Não é por acaso que ele diz isso. Porque Jesus tem que nascer em nós. A proposta cristã tem que ser despertada na nossa intimidade. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Para Pedro, Jesus nasceu no momento em que ele abre os braços, após a sua desencarnação, mas que ele aparece para Pedro, e Pedro constrangido, porque tinha negado ele 3 vezes, e ele abre os braços, como se nada tivesse acontecido. Para Maria de Magdala, foi quando ela abandonou a prostituição e começou a cuidar dos leprosos. Para o apóstolo Paulo, foi o momento em que ele olha aquela luz que o cega, mas ele estava vendo o Senhor. E diz: Senhor, o que queres que eu faça? Então, às vezes, Jesus nasce em nosso coração no momento de dificuldades. Porque Ele é que nos acalma, Ele que nos guia. Então, que Jesus possa nascer em nosso coração. Que nós possamos nos identificar com a mensagem da Boa Nova, com esta proposta das bem-aventuranças. Que nós possamos, nesse final de ano, olhar com esse pensamento, com este sentimento, e assim permitir que a paz do Cristo habite para sempre o nosso coração. Mais uma vez, nós agradecemos aos que participaram conosco ao longo desse ano, aqueles que estão também nos assistindo pela internet, e desejamos que, de fato, a paz do Cristo possa estar no coração de todos. Feliz Natal e um excelente 2024. Se Deus quiser, dia 10 de janeiro estaremos aqui novamente. Mas tem um detalhe, todos os dias, independente da nossa lacuna agora nesses próximos dias, mas todos os dias, às 8h30 da noite, nós temos a nossa corrente de vibrações. Então, aonde vocês estiverem, lembrem-se aqui dessa casa, desse ambiente, que a conexão se faz automaticamente. Muito obrigado, pessoal.